Queridos e amados irmãos e irmãs, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dizer que é um privilégio muito grande estar aqui esta noite. Peguem as vossas Bíblias, aproveitando que os irmãos estão em pé, e abram em Marcos, capítulo de número 14, no versículo 72. Eu quero ler com os irmãos apenas a última sentença do versículo. Marcos 14, 72, apenas a última sentença. Diz assim, na Almeida Revista e Atualizada: e caindo em si, desatou a chorar. Amém. Podem tomar vossos assentos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Esse texto que eu li, ele é citado tanto por Marcos, o evangelista Marcos, nessa passagem que nós lemos, bem como pelo evangelista Mateus. E esta última sentença do versículo, na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, em Marcos diz: e caindo em si, desatou a chorar. E na mesma versão, na mesma passagem, mas no Evangelho de Mateus, essa sentença diz assim: chorou então amargamente. O que Mateus e Marcos querem dizer nesse texto é que o apóstolo São Pedro chorou, desatou a chorar e chorou amargamente. A pergunta que nos vem é: por que Pedro chorou aqui nesse texto? Por que ele foi às lágrimas? Por que ele não conteve as suas emoções? O que desencadeou a sua sensibilidade a um ponto tão agudo que o Pedro desatou, desabou e chorou amargamente? Pedro chorou aqui nesse texto, em primeiro lugar, porque ele havia negado o Senhor Jesus. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes antes de sair e desatar-se a chorar. Ele negou o Senhor Jesus quando a empregada do sumo sacerdote, vendo Pedro e identificando Pedro com Jesus, ela disse: você é galileu e você andou com o mestre, você estava com ele. E Pedro então vem para a empregada do sacerdote e diz: não, eu não tenho nenhum tipo de relação com ele. E ele então nega Jesus para a empregada do sacerdote. No mesmo texto diz que passaram alguns minutos e Pedro foi procurado por um homem que o evangelista João, no capítulo 18, versículo 26 do seu evangelho, João diz que um homem que era parente de Malco. Quem era Malco? Aquele a quem Jesus restaurara a orelha. Malco era o soldado que Jesus devolveu a orelha. E esse Malco tinha um parente que estava ali também no pátio, perto do lugar em que Pedro estava. E quando ele viu Pedro, ele apontou para Pedro e disse assim: você sim era um dos que andava com ele. Você estava lá no Getsemane quando ele curou a orelha do Malco. Você andava com ele.
E aí Pedro disse pela segunda vez: não, eu não sou, não conheço e não tenho nenhum tipo de relação com ele. Pedro o negou a segunda vez. E ainda Pedro negou o Senhor para a multidão, porque depois da empregada questioná-lo, depois do parente de Malco questioná-lo, os versículos 70 e 71 de Marcos 14 dizem que a própria multidão, o povo que estava ali, disse: você sim era um dos que andava com Jesus. E aí o Pedro olhou para a multidão e disse: parem, eu nunca andei com ele, não o conheço, não sei nada desse homem. E quando ele falou isso, a Bíblia diz que ele negou o Senhor por 3 vezes. E ao negar por 3 vezes, ele ouviu o galo cantando. E quando o galo cantou, Pedro lembrou-se. Ele disse: puxa vida, o Senhor já havia me falado que eu o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Charles Swindoll diz que o galo aqui, nesse texto, não é o galo animal, o galináceo. Ele diz que o galo aqui, na opinião dele, era na verdade a corneta que tocava para a troca de guardas durante as vigílias de proteções em Jerusalém. Os irmãos devem se lembrar que Jesus está aqui na cidade de Jerusalém, ele está preso e Pedro está no pátio. E de repente Pedro é procurado pela empregada do sacerdote, depois ele é procurado pelo parente de Malco, depois ele é procurado pela multidão e ele nega as 3 vezes. E quando ele nega a 3ª vez, ele ouve o galo cantando pela 2ª vez. O galo cantar, pela leitura simples do texto, parece ser que ele ouviu o galo mesmo cantando, mas o Chuck Swindoll sugere que esse galo não seria o animal, mas seria o corneteiro que tocava a corneta para que houvesse troca da guarda romana, pelo menos as 4 vezes durante as 4 vigílias da noite. A primeira vigília da noite começava às 18 horas, então os corneteiros tocavam a corneta, entendia-se que era o galo cantando. De repente, quando dava 21 horas, que era 9 horas da noite, entrava na 2ª vigília, os corneteiros tocavam de novo, diziam, era o galo cantando. De repente, à meia-noite, tocavam os corneteiros de novo, e diziam assim: não, aqui nós estamos vendo aqui o galo cantando. E quando era 3 horas da manhã até às 6, o galo cantava pela última vez. Isso quer dizer, se isso está certo, e o argumento de Chuck Swindoll é um argumento plausível, porque se você ler o livro de Levítico, nas cidades não poderia ter animais domésticos sendo criados, por causa das impurezas que esses animais representavam. Então em Jerusalém, se Israel estivesse seguindo a lei, muito provavelmente não haveria a presença do galináceo, do galo. Logo, pode ser que isso tenha a ver com os corneteiros que tocavam para que as guardas romanas fossem mudadas ou alteradas. Seja como for, se era o galo mesmo, se eram os corneteiros, a verdade é que Pedro chorou porque ele negou o Senhor por 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Por que é que Pedro chora? Em segundo lugar, Pedro chora porque ele se lembrou da excelência de Jesus Cristo, a pessoa que ele negou. Ele não negou o pai dele, a mãe dele, ele não negou a sua sogra, a sua mulher ou os seus filhos, ele não negou os seus amigos, ele negou o mais excelente, o mais nobre, o mais espetacular e o mais especial dos seres. Ele negou Jesus Cristo. Quando Pedro lembrou a respeito da excelência
de Jesus, ele sentiu-se tocado e ele então chorou. A excelência de Jesus como rei, Mateus fala que Jesus é o rei por excelência, e Pedro ouviu por muitas vezes Jesus Cristo sendo chamado de filho de Davi, e quando chamavam Jesus Cristo de filho de Davi, o que queriam dizer é que ele era digno do trono, ele era rei por excelência. O evangelista Mateus, por mais de 8 vezes, registra pessoas que reconheceram Jesus como rei. Aliás, ele entrou em Jerusalém como rei, aclamado pela coletividade que dizia: Hosana ao Rei de Deus nas maiores alturas. O Senhor Jesus, ele teve honrarias de rei no seu nascimento, que outros reis vieram trazer presente. O Senhor Jesus é rei por excelência, segundo Mateus, mas ele não é só o rei por excelência, ele também é o servo sofredor de Marcos. Marcos registra as palavras de Jesus no capítulo de número 10, versículo 48, quando o Senhor Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor dos homens. Aqui Marcos está deixando claro que Jesus é rei por excelência, mas ele também é o servo por excelência. É o apóstolo São Paulo que, escrevendo aos irmãos de Filipos, diz no capítulo de número 2, a partir do versículo 5: irmãos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se até a posição de servo, e achado na forma de servo, ele serviu até a morte, sim, até a morte de cruz. O Senhor Jesus serviu a todos, em todas as áreas, ele serviu o próprio Deus. O Brennan Manningham diz que na cruz, Jesus faz um serviço para Deus, porque se Jesus não tivesse mantido a santidade e ido à cruz, o projeto de Deus para com a humanidade teria fracassado. Então na cruz, Jesus não serve apenas os homens, ele não serve apenas os anjos, mas ele serve o próprio Deus, justificando a obra de Deus e os projetos de Deus. Ele é o servo por excelência, ele é o rei por excelência, ele é o servo por excelência, e ele é o homem por excelência. Ele é o filho do homem, o verdadeiro homem, o verdadeiro Adão, o homem glorioso, o homem ideal. Ele é o homem por excelência. E ainda em João, o apóstolo São João diz que João Batista, vendo Jesus na beira do Jordão, olhou para Jesus e deu para ele o título que vai ser predominante, preponderante em todo o evangelho de João. João Batista viu Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo São Pedro, ele recordou-se da excelência de Jesus. Uma coisa é negar o pai, outra coisa é negar a mãe, os irmãos, os filhos, os amigos, os líderes religiosos, mas ele está choroso aqui, amargamente choroso, porque ele nega a sua excelência, o Rei da Glória, o servo sofredor, o homem inigualável e o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado da humanidade. Pedro ainda, ele chora porque ele se lembrou da posição gloriosa que Jesus lhe deu. Jesus deu a Pedro uma posição extraordinária. Jesus deu a Pedro o status, o patamar, a cadeira, a oportunidade de ser apóstolo. Se nós lermos as 4 listas do rol ou dos apóstolos que aparecem nos evangelhos e no livro de Atos, nós vamos ver que em Mateus capítulo de número 10, em Marcos capítulo de número 6,
em Lucas capítulo de número 3, e em Atos capítulo de número 1, em todas estas listas que arrolam ali os apóstolos, o colégio apostólico, o grupo mais seleto que Jesus conviveu, o apóstolo São Pedro vai estar ali. Jesus deu para ele a oportunidade de ser apóstolo. Ele não era um dos 70, ele não era um dos 120, ele não era um dos 500, ele não estava no meio da multidão. Ele havia recebido uma posição mais nobre, ele havia recebido uma posição mais seleta, mais destacada. Ele havia recebido a posição de apóstolo. Ele era aquele sobre o qual repousava a autoridade apostólica. Ele era um daqueles que podia lançar os fundamentos da igreja, os fundamentos apostólicos. Aliás, depois, mais para frente, o apóstolo São Paulo, escrevendo sobre os apóstolos, diz que os apóstolos eram colunas da igreja, estruturas gloriosas da igreja. E o apóstolo São Pedro tinha recebido essa dádiva, esse benefício, essa vantagem de Jesus, essa posição gloriosa de ser apóstolo. Agora, achado na posição de apóstolo, ele foi ainda mais enriquecido, porque dentre os 12, ele fazia parte do grupo mais íntimo, ele fazia parte do grupo dos 3. Nós temos os 500 sendo citados, nós temos a multidão sendo citada, nós temos os 120 sendo citados, nós temos os 70 sendo citados, nós temos os 12 sendo citados, mas dentro dos 12 nós temos 3, e um desses 3 é Pedro, o que encabeça o trio glorioso de apóstolos que anda com o Senhor Jesus e tem uma posição diferenciada em relação a todos os demais contemporâneos de Jesus. E ainda Pedro tem uma posição privilegiada, porque em Marcos capítulo de número 2 diz que Pedro teve a oportunidade de receber Jesus morando em sua casa. Pedro se tornou o hóspede de Jesus. Jesus que poderia morar em qualquer lugar, Jesus que poderia habitar em qualquer palácio, em qualquer templo, em qualquer local, escolheu a casa de Pedro, e ao escolher a casa de Pedro, deu para ele uma maior honra. Aliás, quando Jesus entrou na casa de Pedro, Jesus já foi logo curando a sogra de Pedro. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, vieram muitos paralíticos e doentes, Jesus curou a todos. E a casa de Pedro, que era uma casa simples, esquecida, uma casa insignificante na rua, passou a ser uma casa importante, não pela sua estrutura física, não pelo seu acabamento, não pelo seu aformoseamento, mas porque lá Jesus Cristo habitava e a glória de Deus estava ali. Jesus deu para ele uma posição importante, e por causa disso, quando ele lembrou disso, ele chorou. Quarto lugar, o Pedro chorou porque se lembrou do tratamento especial que recebeu de Jesus, que lhe deu a oportunidade de receber uma revelação específica, especial, mais nobre. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 17, dos versículos 1 a 13, diz a palavra de Deus que Jesus, de forma amorosa e gentil, Jesus deu para Pedro, para Tiago e para João a pulseirinha VIP no Monte Tabor, para que eles pudessem subir lá e ver Jesus se transfigurando diante deles, e receber a visita gloriosa de Moisés e Elias, duas das maiores autoridades do Velho Testamento, vieram naquele dia. Jesus havia montado o palco seria o Monte Tabor, a revelação seria da sua divindade, e quem viria prestar culto naquele dia era Elias representando todos os profetas, era Moisés representando toda a lei. E quem é que Jesus convida para estar lá no camarote assistindo de perto? É Pedro. Pedro está lá no camarote, Pedro está lá na posição mais VIP, ele tem a oportunidade de ver Jesus se transfigurando.
Ele também tem a oportunidade, em Mateus capítulo 26, versículo 37, diz que Jesus subiu o Monte das Oliveiras e chegou lá no Getsemane, e Jesus foi orar. Então Jesus deixou 8 discípulos distantes, e 3 discípulos ele trouxe para bem perto dele, bem perto de Jesus. E dentre esses 3 discípulos, no capítulo 26, versículo 37 de Mateus, diz: Jesus foi orar no Getsemane e trouxe para perto de si, no momento da sua oração, a Pedro. Pedro tem um tratamento especial. Ele viu o Senhor sofrendo a hematridose. Essa hematridose quer dizer, ele viu os poros de Jesus se abrindo e saindo sangue, para manifestar o amor e a graça de Deus por nós. Pedro, ele viveu essa experiência. Em Marcos capítulo 5, versículo 37, o Pedro recebe um tratamento especial, porque Jesus chega lá na casa do Jairo, e a filha do Jairo está morta. E aí então Jesus chama para dentro do quarto apenas a mãe, o Jairo, a mãe da menina, o Jairo, Jesus. E aí Jesus fala: vem aqui, Pedro, porque você vai ver um morto ressuscitando agora. Você já viu um morto ressuscitando, Pedro? Você já viu uma pessoa que está ali no refúgio, no necrotério, no IML? Você já viu uma pessoa que está ali para o laudo de necrópsia ressuscitar? Nunca vi. Então entra aqui nesse quarto, porque eu vou agora dar esse privilégio a você, essa atenção especial. Você é um apóstolo especial e eu vou dar essa atenção especial. Eu vou fazer você ver aqui a ressurreição. Meu Deus. Pedro também chora em quinto lugar, porque ele se lembra de que havia sido advertido por Jesus. Ele já havia sido advertido. Se você ler Mateus capítulo 26, versículo 70, Jesus fala para ele: ô Pedro, você é muito arrogante, você é muito precipitado, você é muito ensimesmado, autossuficiente, você precisa aprender um pouco mais sobre humildade. Aí o Pedro diz: não, Senhor, eu estou com o Senhor e não abro. E aí Jesus disse assim: não, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, antes das 9 horas da noite, antes das 9 horas da noite, aliás, antes de meia-noite, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro disse: longe de mim, Senhor. E o Senhor disse assim: aguarde, e vamos ver como as coisas vão acontecer. E de repente ele nega uma para a porteira, para a empregada do sacerdote, ele nega outra para o parente do Malco, e ele nega a 3ª vez para a multidão. E quando ele nega a 3ª vez, o galo canta a 2ª vez, e ele lembra da advertência que ele recebeu do Senhor, e que ele não teve humildade para absorver. E ainda em 6º lugar, o Pedro chora, porque ele se lembrou que ele não foi humilde, ele não teve humildade, ele não teve consciência de si mesmo. Quando Jesus lhe disse que ele iria negar, ele, ao invés de dizer: Senhor, tem misericórdia, me dá força para eu não te negar, me dá força que eu não quero te abandonar, me dá força, Senhor. Não, o que ele fez? Ele bateu no peito, estufou o peito, ergueu o nariz e disse: nunca te deixarei. E a palavra de Deus diz que ele foi arrogante, ele foi prepotente, ele foi ensimesmado. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 3, versículo 7: portanto, como diz o Espírito de Deus, se ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, para que vocês não caiam na provocação, como Israel caiu na provocação do diabo no deserto. O Pedro, ele chora amargamente, ele desata a chorar, porque ele não foi humilde. Agora, quando nós lembramos desse choro de Pedro, nós temos que pensar em algumas qualidades que esse choro de Pedro teve. Em primeiro lugar, esse choro de Pedro é um choro espontâneo. Eu gosto muito da versão Almeida, Revista e Atualizada, que ela diz que ele desatou a chorar. Essa expressão desatar a chorar tem a ver com um choro incontrolável,
tem a ver com um choro inexprimível, tem a ver com um choro que não pode ser contido, tem a ver com um choro espontâneo que sai mesmo quando você está tentando segurar, mas ele é tão intenso, ele é tão forte que ele sai. É quando você chora e precisa pedir desculpas porque você julga que aquela não é a hora adequada. É quando você chora e você se constrange porque está chorando, porque você não consegue controlar o seu choro. O choro de Pedro é um choro instantâneo. Quando ele negou o Senhor, ele caiu aos pés do Senhor e instantaneamente ele derramou lágrimas. É muito interessante que tem gente que quer se parecer com Davi e às vezes comete até os pecados de Davi, mas essas pessoas não conseguem chorar espontaneamente como Davi chorou. Algumas pessoas querem ser como Pedro e acabam negando o Senhor como Pedro, mas não conseguem chorar espontaneamente como Pedro chorou. O choro que nós derramamos nos pés do Senhor não pode ser um choro ensaiado, não podem ser lágrimas falseadas, fabricadas, forjadas, não, tem que ser um choro verdadeiro, legítimo, e ele é tão legítimo que nada que você faça pode controlá-lo, ele é espontâneo, uma manifestação de constrição, de tristeza, uma manifestação de humilhação diante de Deus. O choro de Pedro tem uma outra qualidade, é o choro do arrependido, é o choro de alguém que se conscientizou de que não vale a pena negar o Senhor, de que não vale a pena negar a palavra de Deus, não vale a pena desprezar o Senhor, e então o Pedro se enche de arrependimento e chora arrependido. A Bíblia fala que o Esaú, depois de ter perdido a bênção da primogenitura, chorou amargamente, mas no choro de Esaú houve remorso, houve tristeza, mas não houve arrependimento. É por isso que Paulo vai escrever aos irmãos de Roma dizendo assim: Esaú foi rejeitado, pois ainda que com lágrimas buscou, não alcançou, porque lhe faltou arrependimento. Judas Iscariotes, depois de ter pecado, depois de ter vendido o Senhor, chorou também, mas chorou de remorso, chorou de culpa, chorou pelo peso, mas não chorou o choro do arrependimento. O choro de Pedro, ele tem qualidades, a qualidade da espontaneidade, a qualidade do arrependimento. Não é um choro meramente pela tristeza de ter pecado, não são lágrimas fabricadas, mas é um choro espontâneo de uma consciência que foi atingida pela palavra de Deus e que se entendeu pecadora e que entendeu um Deus santo que nós devemos servir, e essa pessoa, essa consciência quer mudar, e ela então em lágrimas pede forças para o Senhor, para que essa mudança aconteça em sua vida, e ela possa então viver o que é arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de comportamento. Se você derrama aqui na ceia diante do Senhor um choro, e esse choro não contém arrependimento, esse choro nunca será, aleluias, consolado pelo Senhor. Mas aquele, aleluias, que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Porém o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O salmista diz assim: Senhor, enquanto eu escondi os meus pecados de ti, os meus ossos se enfraqueceram e meu coração quase foi à morte. Mas o dia que eu confessei, o Senhor derramou sobre mim um bálsamo, o Senhor derramou sobre mim a cura, o Senhor derramou sobre mim a saúde, e eu pude então confessar o meu pecado diante de ti. 1 de João capítulo 1 versículo de número 9 diz assim: não pequeis, vocês não pequem, mas se vocês pecarem, confessem os vossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados
e vos livrar de toda iniquidade. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Choro de Pedro, ele é um choro de arrependimento, aleluias, ele é um choro de mudança, ele é um choro de transformação de mente, ele é um choro de transformação de sentimento, ele é um choro que se iguala, aleluias, glória a Deus, ao choro da mulher adúltera. Ele é o choro que se iguala ao choro daquele ladrão da cruz, que diz meio que balbuciando em lágrimas: Senhor, eu sou digno de estar aqui, mas o Senhor não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, nas lágrimas e nas palavras dele, encontrou verdade e disse: hoje mesmo seus pecados são perdoados, e hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pedro tem um choro que é um choro espontâneo, um choro de arrependimento. Terceiro, Pedro tem um choro, aleluias, um choro que demonstra a transformação dele para todo sempre. O Meyer Pirman diz que naquele dia o Pedro ouviu o som do galo cantando, e daquele dia em diante, todas as vezes que Pedro ouvia o galo cantando, ele tomava no seu coração a decisão de nunca mais negar o Senhor Jesus. Houve, aleluias, um choro tão marcante, tão transformador, que ele associou o negar o Senhor com o galo, e todas as vezes que o galo cantava, se era o corneteiro ou se era o galináceo, nós não sabemos, mas nós sabemos o seguinte: por diversas vezes Pedro ouvia o galo cantando, e quando ele ouvia o galo cantando, todas as lembranças voltavam, e ele se lembrava que um dia ele tinha negado o Senhor, e o papel dele era cair de novo em lágrimas e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha alma. John Fox diz que Pedro, no ano 68 da era cristã, ele foi preso a mando de Nero, e ele estava em Roma e foi condenado à morte. E quando chegou lá, diz que falaram para ele: olha, nós temos uma opção para você. A opção é a seguinte: nega o Senhor que nós vamos perdoar você e liberar você. E aí o Pedro disse: não, eu não vou negar o Senhor não. Você pode fazer o que você quiser aí, mas eu não vou negar o Senhor não. Aí então pegaram a mulher de Pedro, John Fox fala que pegaram a mulher de Pedro e crucificaram. E ela estava sendo torturada lá, machucada e ferida. Só que quando iam executar alguém, tocavam a corneta. E Pedro então lembrava que ele já tinha negado o Senhor, e ele deixou a mulher dele morrer. Ele viu ela morrendo e disse: mas eu não nego o Senhor. Aquela lágrima era uma lágrima que indicava a transformação. Quando foram crucificar Pedro, falaram: agora nós vamos crucificar você. Ele disse: por favor, não me crucifiquem como o Senhor foi crucificado de cabeça para cima, me crucifiquem de cabeça para baixo e me matem enquanto eu vou louvando meu Deus. Por quê? Porque eu nunca mais vou negar esse Deus que transformou a minha vida, que me salvou e que me redimiu para todo sempre. O Pedro chora. O choro de Pedro tem qualidades, e a pergunta que nós fazemos para encerrar é: o que é que Jesus faz diante do choro de Pedro? Primeiro, diga comigo: Jesus para olhar aqueles que choram. Olha o que diz Lucas 22:61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes.
Pedro está aqui negando o Senhor para a multidão, e quando ele está negando o Senhor, ele se conscientiza do que ele fez, e ele olha na direção de Jesus. Jesus está sendo levado preso para a fortaleza de Antônia, ele vai ser torturado lá, mas quando ele está sendo levado para lá, ele tem a oportunidade de parar o cortejo do sofrimento dele, e virar os olhos na direção de Pedro, e olhar dentro do olho de Pedro. O Senhor não disse uma palavra, mas o Pedro entendeu que o Senhor tinha falado para ele, que ainda antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. O Senhor, quando Pedro chorou, olhou para ele. Eu quero entregar uma mensagem de Deus para você. Se o seu choro diante de Deus é espontâneo, se o seu choro diante de Deus é de arrependimento, se o seu choro diante de Deus é um choro com desejo de mudar, saiba de uma coisa: Jesus está olhando para você. Ele está olhando para você. Oh, aleluia. Eu gosto muito daquele texto de Mateus capítulo 14, que diz que Jesus subiu ao monte para orar e disse para os discípulos assim: atravessem para o outro lado do lago, lago de Genezaré. E os discípulos então entraram no barco e foram atravessando. Só que no meio da travessia surgiu uma grande, terrível tempestade, uma tempestade violentíssima, e aquela tempestade levou todas as forças dos discípulos, e eles pensavam que iriam morrer, e o texto diz que eles estavam apavorados, desesperados, provavelmente chorando. Mas o texto diz assim: e Jesus, estando no monte, olhou e viu que o vento lhes era contrário, e então desceu. Oh, aleluias! Você está chorando, Jesus está olhando para você e está vendo todo o vento contrário, e Ele diz: eu vou descer nessa situação, eu vou descer nesse dilema, eu vou descer nessa aflição, eu vou descer nesse vendaval, aleluias, eu vou fazer alguma coisa. Quem recebe essa palavra, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Jesus, quando viu Pedro chorando, Jesus olhou para ele. Jesus é especialista em olhar para pessoas que choram, pessoas que se afligem, pessoas que estão passando por amarguras e por angústias, que são ignoradas pelos pais. Às vezes a mulher é ignorada pelo marido, o marido é ignorado pela mulher, às vezes os filhos são ignorados pelos pais, os pais ignorados pelos filhos, às vezes os membros são ignorados pelos pastores, os pastores ignorados pelos membros. Um não sabe que o outro está chorando, mas eu quero dizer para você que Jesus para tudo que está acontecendo, tudo que Ele está fazendo, e olha para você e diz: eu estou vendo esse choro aí, eu estou vendo esse choro. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 8, diz assim: e o Senhor então determinou ao seu anjo para que descesse sobre a terra e tomasse de sobre a terra com um cálice o choro do seu povo, e colocasse esse cálice diante do Senhor. Sim, as lágrimas do seu povo são colhidas para o Senhor. Segundo, o que é que Jesus fez diante do choro de Pedro? Jesus, em primeiro lugar, olhou para ele. Em segundo lugar, Jesus veio até Pedro. O texto diz que Jesus foi até Pedro. Você já leu Marcos capítulo 16, do versículo 1 a 8? Jesus ressuscitou, e Jesus então chegou para Maria Madalena. A Maria Madalena falou: nossa, é um mestre que está aqui. Jesus falou: sim, eu estou ressuscitado aqui. E a Maria disse: que maravilha, eu vou te conter. Jesus falou: ainda não me contenha, pelo contrário, vá até a Galileia, porque o Pedro, depois desse texto de negar Jesus, ele voltou a pescar. Aí Jesus encontrou a Maria Madalena lá no sepulcro, Jesus já ressuscitado, e Jesus disse a Maria Madalena: vá até a Galileia e reúna os discípulos. Está lá o texto, e quando ele fala discípulo, ele fala de todos juntos, ele coloca todos num pacote só. Aí ele diz assim: reúne os discípulos. Aí ela diz: amém. Aí ele: amém não, e diga para Pedro que eu estou indo atrás dele, e eu tenho um encontro restaurador e transformador na vida dele.
Aleluia, Jesus nos ama tanto que mesmo nós o traindo, quando há arrependimento, espontaneidade e um choro verdadeiro, Jesus diz: aleluia, eu vou encontrar você para te transformar, para restaurar a sua vida, para te levantar da sua queda, para te dar força, para trazer ânimo, avivamento e graça sobre a sua vida. Aleluia, Jesus fala: diga para todos os discípulos se reunirem, mas sobretudo para Pedro. Oh, aleluia, aleluia. O que é que Jesus faz diante das lágrimas? Ele vem até Pedro. Em terceiro e último lugar, Jesus resgata Pedro. A Bíblia diz que Jesus foi lá para o mar de Tiberíades, mar da Galileia. Isso está relatado em João, capítulo de número 21. E a Bíblia diz que Jesus esteve na margem, e os discípulos de Jesus estavam pescando, liderados por Pedro, estavam pescando. E aí então de repente eles viram alguém na praia, e esse alguém tinha uma churrasqueira, tinha feito ali uma churrasqueira, montado uma churrasqueira, e naquela churrasqueira ali tinha peixe na brasa, e do lado da churrasqueira assim tinha um pãozinho na brasa. E os discípulos começaram a olhar um para o outro e disseram assim: mas quem será que está lá? Eu não convidei nenhum parente para esperar a gente, eu não convidei ninguém, quem que está lá? E de repente alguém veio e disse assim: quem está ali é o Senhor. Sim, Ele ressuscitou e Ele veio até nós, Ele está ali na praia. Quando nós aportarmos com o barco lá, Ele vai estar lá. E diz que o Pedro viu-se nu. Essa ideia de Pedro ver-se nu significa dizer que Pedro lembrou que negou o Senhor, Pedro lembrou que chorou, mas quando ele se jogou na água, ele recebeu da voz de Jesus: ô Pedro, vem aqui para a margem, senta aqui no fogo, porque esse pão e esse peixe não é só para aqueles que não me negaram, esse pão e esse peixe é para quem me negou, mas teve coragem de chorar, arrependido e pedindo de Deus, aleluia, uma obra de transformação e de redenção. Esse pão aqui não é só para quem não peca, esse pão aqui é para quem peca, mas se arrepende, muda de vida e toma a decisão de andar direito com o Senhor. Por isso participa desse banquete com alegria na sua alma. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Levante a sua mão se você está sentindo a presença dele. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor a Jesus. Ele está aqui para te restaurar, para te levantar e para dizer para você: há banquete para você esta noite. Há banquete para você esta noite. Eu sei que nós estamos num período de pandemia, a gente está procurando conversar pouco para não contaminar um ao outro, ou não colocar o outro em risco. Mas se você puder, diga para esse irmão aí, olhando no olho dele, você pode olhar para ele, olha para ele, e se você puder, diga para ele assim, em nome de Jesus, diga para ele assim, diga para ele assim, diga para ele: olha, há banquete de Jesus para você. Aliás, acrescenta. E diga para ele assim: não interessa o que você faça, não interessa aonde você vá, sempre haverá banquete de Jesus para você. Quantos acreditam nisso? Levante a mão, levante a face, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Jesus o restaurou com amor, com alimento, e Jesus o restaurou com vocação. Jesus disse assim: ô Pedro, você me ama? Aí o Pedro disse assim: Senhor, eu te amo. Aí Jesus: Pedro, você me ama? Aí o Pedro: eu te amo. Aí Jesus falou de novo: ô Pedro, você me ama porque você me negou 3 vezes, você precisa confirmar 3 vezes que você me ama. Você me ama? Aí Pedro disse, a Bíblia diz que ouvindo Pedro, que era já a 3ª vez que Jesus lhe perguntava,
abaixou os olhos e ele disse: Senhor, o Senhor a tudo vê, o Senhor conhece o meu coração, e eu só posso dizer ao Senhor que eu te amo, eu estou arrependido e eu não quero negar o Senhor. E diz a palavra de Deus que Jesus colocou Pedro diante de todos os apóstolos em pé e disse assim: apacenta as minhas ovelhas, eu estou te dando ministério, estou te dando vocação nesse processo de restauração e de transformação para a glória do Senhor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Pedro chorou. O choro de Pedro tem qualidades. E Jesus, vendo o choro de Pedro, olhou para ele, veio até ele e o restaurou para a glória do Senhor.